Bom dia. Na última mensagem dessa série, o Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. O último ponto que foi destacado foi o que a igreja, que nós, precisamos ter discernimento, perceber como é o caráter, como atuam falsos mestres do tempo da igreja. Aí essa semana, querendo dar sequência no estudo, comecei a pensar um pouco, fiquei um pouco incomodado, decidi falar um pouco sobre esse assunto, tá bom? Só uma mensagem para a gente ajudar o nosso discernimento em relação ao que a gente vê acontecendo, na verdade, que sempre aconteceu dentro do povo de Deus. A gente vai ver o texto de Jeremias, que mostra, Jeremias 23, mais para frente, tá bom? Que mostra como é atual o que acontece hoje, da mesma forma que acontecia no passado em relação ao engano promovido por pessoas que deviam estudar e explicar e instruir o povo de Deus com a palavra do Senhor, mas como isso não acontece, infelizmente, e o prejuízo que isso causa. A gente terminou, lembra, Lucas 9, ali fala do envio dos apóstolos, dos 12, a primeira missão que eles tiveram, de serem enviados por Jesus com aquelas credenciais que eram as mesmas do Senhor, de operar sinais, milagres, curas, expulsar demônios, que fazia parte da credencial apostólica para dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Falamos sobre isso um pouco, e que conforme a igreja foi sendo estabelecida, isso foi terminando e morreu com o último apóstolo, esse tipo de credencial, esse tipo de poder intrínseco ao ofício do apóstolo. Então, uma continuação, pensando nessa questão do papel do apóstolo. A gente não vai concentrar, mas é só para a gente retomar daí. Quero concentrar na questão dos profetas, que tem mais a ver com o que acontece hoje, apesar que tem muito doido hoje se auto-intitulando apóstolo também, e biblicamente a pessoa, não sei se ela percebe ou se não percebe biblicamente, mas é uma condenação a mais para ela, inclusive. Mas apóstolo é alguém que foi testemunha ocular da sua ressurreição, o Senhor Jesus. Várias coisas que eu estou colocando aqui é de uma apostila que quando a gente Pierre e eu demos aula aqui no seminário em Campinas, a gente, cada um na sua matéria, então isso aqui é parte de uma apostila que tinha feito para a matéria lá específica, então é um pouco de coisa aqui, tá bom? Tem muito mais coisa lá, mas vamos concentrar um pouquinho nisso aqui. O apóstolo é alguém que foi testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus, então é um fato, e que foi escolhido pessoalmente por Jesus. Então, o que a gente chama de um apóstolo verdadeiro é um apóstolo de fato e de direito. E quando a gente vê as pessoas que foram, inclusive, tratadas como apóstolos, na Escritura, tiveram certas missões, você vai ver que só se encaixa como apóstolo aqueles que cumpriram, que foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus e foram escolhidas pessoalmente por Ele. Então, você resolve toda a questão ali. Será que essa pessoa é apóstolo, mas ela é chamada assim? Então, você resolve, a gente não vai entrar nisso aqui hoje, tá bom? Mas um texto que mostra isso é de Atos 10, 40 a 42. Pedro estava pregando ali e falou, falando de Jesus, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo,
mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E Pedro sabia, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. E Pedro já tinha sido comissionado por Deus dentre os 12 ali. Então a gente vê um texto que apoia isso. Outro, 2 Coríntios 12:12, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. Que credenciais eram estas? Justamente o que foi falado em Lucas 9. Com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. 2 Coríntios 11:12-15, Paulo ali estava defendendo o seu apostolado, porque tinham pessoas ali infiltradas na igreja, querendo tirar Paulo de uma posição ali dentro dos coríntios, como se ele não fosse um apóstolo, e Paulo fala assim, mas o que faço e farei é para cortar ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E aqui a voz do verbo mostra-se as pessoas se auto-intitulando como apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Isso aqui tem pouca coisa, tá bom? Bem pouca coisa em relação a isso, é só algo introdutório. Vamos para frente, porque no mesmo tempo que os apóstolos foram levantados por Deus, foram levantados também os profetas, que vinham do Antigo Testamento, ok? Essa transição para a igreja continuou sendo assistida por pessoas que foram os profetas, desde o Antigo Testamento até no Novo. Efésios 3:5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, está falando de Jesus, do seu evangelho, como agora foi revelado a quem? Aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, que foram pessoas que ou registraram o que nós temos hoje, ok? A Bíblia aqui, que é a palavra de Deus, completa, exata, como Deus gostaria que tivesse recebido, ou pessoas que foram esses profetas que receberam, certas revelações, certas indicações de Deus ali, no tempo onde a igreja estava sendo estabelecida, ok? Pessoas que levantavam, você vê o livro de Atos ali acontecendo, por exemplo, Paulo sendo, às vezes, dirigido, exortado por um deles, Deus está mostrando que tem que ir para cá, tem que ir para lá, enquanto a igreja estava em formação inicial. Semelhantemente, então, aos profetas do Antigo Testamento, os profetas do Novo tinham um ministério duplo, que era receber a palavra de Deus, Deus mostrava, a palavra ia sendo revelada por meio dessas pessoas, e também de pregar a doutrina recebida, junto com os apóstolos, aquelas igrejas que iam sendo formadas ou já tinham sido organizadas, estavam nesse processo. Então, um trecho também conhecido aí, onde Paulo começa a regulamentar o que acontecia ali na igreja de Corinto, que virou uma confusão, através do dom do profeta. Então ele fala, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros julguem se a mensagem realmente é bíblica. Se porém vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. E a importância desses profetas é porque sempre que existiu os profetas, também existiam os falsos profetas. Assim como Paulo falou dos falsos apóstolos, também existiam os falsos profetas, e mais para frente ele vai desenvolver, inclusive, que se desdobrou nos falsos mestres, que é o que a gente tem hoje em dia, aos montes. Então, aqueles profetas de Deus exerciam, junto às igrejas, a função de mantê-la na doutrina correta, quando os apóstolos partiam para fundar outras igrejas. O apóstolo Paulo não ficava num lugar só, a gente sabe disso, ele se mexia para lá e para cá, ia progredindo o evangelho com a sua equipe. Enquanto isso, esses profetas permaneciam também nas igrejas, pois pastores foram ser estabelecidos. Por isso que Efésios 4 tem aquela sequência, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores e mestres. Que então essa progressão é justamente a progressão que aconteceu ao longo do crescimento, estabelecimento, formação madura das igrejas do Novo Testamento. Então, naquele sentido do Novo Testamento inicial, tanto apóstolos quanto profetas não existem mais. Ok? Pessoas que tiveram esse ofício, tinham certas credenciais e o seu ministério era exercido de uma certa forma que a gente não vê mais isso acontecendo depois de um tempo na palavra de Deus. Eles foram, que a Bíblia chama aqui, de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou seja, foi no período de fundação, período fundamental da igreja, que existiram esses dois ofícios criados por Deus no começo da sua igreja. Depois que o fundamento aconteceu, isso é desnecessário e não acontece mais, ok? O trecho que eu coloquei aí, porque eu falei antes, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, assim como havia falsos apóstolos, também havia falsos profetas e falsos mestres, e tem 2 trechos também que falam sobre isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E Paulo avisou a igreja de Éfeso, depois de gastar um tempo ali, falou, agora eu vou para outro lugar, você não vai me ver nunca mais, só no céu, Então, ele fala, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23, por favor. Não está projetado o texto aí, só vai estar projetado os pontos dos versículos de Jeremias, tá bom? O que vai ser dito aqui. Muito provavelmente não vou falar a mensagem inteira, e vocês vão receber, não precisa se preocupar em anotar nada, tá bom? Vai estar tudo no papel aí que vocês vão receber no material digital. Mas Jeremias 23, quero ler do versículo 9 até o final do capítulo. Jeremias 9, Jeremias 23, verso 9 ao 40. E é muito interessante, no Novo Testamento você vê muita riqueza de detalhe. E depois no livro lá de Judas, no Novo Testamento, e a segunda carta de Pedro, você vai ver também características muito parecidas. Mas aqui tem algo muito detalhado em relação ao que acontecia dentro do povo de Israel. E depois no Novo Testamento nós temos essas 2 cartas. Quase todas as cartas vão falar sobre esse tipo de ensino errado, as pessoas, o caráter delas, que fazem isso. Mas na carta de Judas e 2 Pedro você vê, o assunto é esse. Como proteger a igreja desse tipo de pessoa com a sua falsa doutrina. Ok? Então, Jeremias 23, versículo 9. Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como vencido do vinho. Por causa do Senhor. Jeremias está escrevendo aqui. Recebendo a palavra de Deus, E por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros. E chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má, e a sua força não é reta. Pois estão contaminados assim o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios, na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria,
bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas os profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou eu apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ou ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás, vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão, que respondeu ao Senhor, que falou ao Senhor, mas nunca mais fareis menção de sentença pesada do Senhor, porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor, porque dizeis essas palavras, sentença pesada do Senhor, havendo-os eu proibido de dizer-vos essa palavra, sentença pesada do Senhor, por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Quando a gente
compara um profeta verdadeiro de um profeta falso, ou de um verdadeiro mestre do Novo Testamento e de um falso. Isso aqui expõe o caráter e a mensagem dessas pessoas, ok? A gente vê que num profeta verdadeiro, no versículo 18, foi alguém comissionado realmente por Deus. Jeremias era um profeta verdadeiro. Está escrito sobre ele na Escritura, Deus o chamou, falou com ele e deu uma função para ele, e agora ele vai exercer a sua vida inteira, o seu ministério, de falar o que o Senhor disse, não o que ele acha, não o que o povo quer ouvir. Ok? Esse profeta, no verso 9, a gente vê Jeremias que sente e sofre por causa do desprezo desses falsos profetas, desprezo a Deus e a santa palavra de Deus. Então o verdadeiro profeta, lá do Antigo Testamento, ele sentia, ele sofria por isso. E Jeremias só não foi morto pelos falsos profetas, inclusive pelos vários ali, porque Deus não permitiu. Porque o pessoal odiava Jeremias. Bem diferente do pessoal que se levanta hoje e fala, nossa, olha lá, vamos atrás desse profeta, que popular, que bonito, como a gente gosta dele. Isso não existe na Escritura. Sempre foram impopulares. Sempre. Entre o próprio povo. Vai guardando essas coisas e pensando no que acontece hoje no nosso tempo, irmãos. Assim que a gente tem que entender, ok? Ele conhece a relação, um verdadeiro profeta, conhece a relação entre a situação atual do povo de Deus e os males causados pelas mensagens dos falsos profetas. Consegue fazer essa ponte. Vocês estão sofrendo, por causa disso, eles desprezaram a palavra de Deus, então é isso que ele prometeu fazer e é por isso que vocês vão passar por isso agora. Eles estavam aqui, né, no cativeiro da Babilônia, sofrendo a consequência, e lá no meio, o pessoal falou, não, fica tranquilo, pode deixar que daqui a pouquinho isso tudo passa. Jeremias falava assim, não vai passar, vai demorar 70 anos para passar isso aqui, pode tirar o cavalo da chuva, pode construir casa, pode estabelecer aqui na Babilônia, porque é isso que vai acontecer. E os falsos profetas falavam, não é isso não, daqui a pouco vai ter alívio, isso é bonzinho, não precisa se preocupar lá com a sua vida, né? Então ele conhece, se a gente está passando por essa, e Jeremias não se isentava, ele se colocava dentro dessa situação. Nas orações que ele faz, ele confessa até o pecado que os outros cometeram como nação, né? E você vê, nós estamos passando pelo que a gente merece, faz parte do que Deus colocou para nós. Nós não somos bonzinhos, nós não somos boas pessoas desse mundo, né? Que simplesmente estão um pouquinho perdidas por aí, não. Nós temos as costas viradas contra Deus. É isso que estava acontecendo. O profeta verdadeiro também, ele aceita a justa punição de Deus contra esses males, causados por mensagens falsas. Ele não está revoltado, não está se rebelando contra o que Deus está fazendo, porque ele conhece que Deus vai cumprir a sua palavra. E nisso está a segurança dele mesmo, inclusive. Ser fiel, não importa o contexto, é a segurança dessa pessoa e de quem quiser seguir o Senhor. Um verdadeiro profeta também, ele denuncia os males de todos que vivem contra as instruções de Deus. É o que ele estava fazendo. Estava denunciando esses males dos que estavam vivendo de maneira antibíblica, ali dentro do seu povo, de Israel. Ele também anuncia a sentença enviada por Deus aos falsos profetas. Lembra? Ele não está falando ali protegido, blindado, né? Lá longe, ele está falando no meio dessas pessoas, dentro do povo. Ele também é imparcial perante qualquer tipo de falso profeta. Tanto o falso profeta de outras religiões, falando lá de seguindo Baal, enfim, quanto daqueles que surgem dentre o próprio povo de Deus. Deus aqui fala que Jerusalém estava pior do que Sodoma e Gomorra. Ele está falando ali mesmo, fala assim, ó, vocês são essas pessoas que estão vivendo assim. Vocês estão jogando o povo de Deus para viver o que ele está vivendo agora nessa calamidade. E ele fala
somente o que Deus ordenou em sua palavra. Nem menos nem mais. Agora, um falso profeta, porque a ênfase aqui é essa, né? Um falso profeta surge dentre o povo de Deus, mas possui caráter reprovável e por isso discipula outros que acabam tendo caráter semelhante ao seu. Deus está falando no verso 14 aqui que não é só um falso profeta, ele está ali, tá na dele, né? Ele surge dentro do povo, de entre o povo ali, e o seu objetivo é fazer com que seja a sua própria vida ou a vida das pessoas ali estejam desviadas do que Deus quer para o ser humano. Isso é marca de um falso profeta. Outra marca no verso 14 também é que seus seguidores são ensinados, não é por acaso, não acontece, eles são ensinados a não se arrependerem da perversidade do próprio coração e ensinados a não se converterem a Deus. Há um ensino proposital em relação a isso. Claro que disfarçado, né? Por exemplo, qual é um disfarce muito comum? É o que Deus coloca aqui, né? Mas isso acontece no nosso tempo. A pessoa vive como ela quer, faz o que ela quer da vida dela, né? Arrebenta a vida dela, arrebenta a vida dos outros. Está sofrendo as consequências dos seus pecados, que nunca se importou nem a virar uma página da palavra de Deus para aprender o que Deus pensava, o que Ele queria para a vida dela. Aí, ela chega numa igreja de falso profeta. E o que ela ouve lá? Não é sobre pecado, pessoal. Não é sobre arrependimento. Ela ouve que Deus te ama como você é, que você é a pessoa mais especial aos olhos de Deus. Esse tipo de bobagem que não está na Bíblia. Deus ama as pessoas, Ele ama tanto as pessoas, que Ele morreu pelo pecado que elas cometeram. Ele deu o seu sangue por causa da vida que elas levaram para si mesmas, achando assim, eu sou assim mesmo, esse é meu jeitinho, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Eu falo assim, então, porque você fez o que você quis, porque eu fiz o que eu quis, Jesus teve que se entregar naquela cruz. Então, isso é o amor de Deus. Não é que ela agora aceita, não importa o que você fez, daqui para frente, você vai ser o fofinho do Senhor lá. Não vai acontecer isso, porque não há arrependimento. Por que ela vai seguir? Ela já não seguiu o Senhor antes, por que ela vai seguir o Senhor agora? Para que serve o Senhor, se ela não vê nem como pecadora, pessoal? Para que serve Deus? Deus é alguém essencial na vida de alguém que está desesperado por causa do seu pecado, por causa da sua vida fora da vontade de Deus. Ela é vazia, ela está morta, a Bíblia fala, espiritualmente, e por isso ela precisa da vida. Por isso, Lucas deu aqui no começo, né? O bom pastor, inclusive era uma sequência, não vou falar sobre isso, mas era um tipo de sequência, mostrando como é que pastor, como é que cuida das ovelhas, como é que é a imagem, o modelo é o Senhor Jesus, que jamais permitiu que um discípulo seu vivesse do jeito que ele queria, e ainda fosse considerado como discípulo. Quem se sente à vontade de viver assim, pessoal, é descrente, não é crente. Incrédulo gosta de viver do seu jeitinho. Cristão, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, que gosta de viver à maneira de Deus e cada vez mais dessa maneira, custe o que custar, porque transformação de vida é a liberdade de vida. Então, seus seguidores são ensinados a não se arrepender da perversidade do coração e não se converterem a Deus. Não precisa nem pensar nisso. Outra marca, Deus os fará sofrer as consequências da sua impiedade e os responsabilizará pelo mal causado entre o povo de Deus. Não vai ficar para lá. Deus estava atento no Antigo Testamento, está atento agora na sua igreja, e tem um momento histórico preparado para isso. Que a Bíblia fala que esse momento dessas pessoas, na verdade foi preparado para Satanás e os demônios, mas elas estarão incluídas ali, dado o mal, o dano que foi causado por esse tipo de mensagem de caráter reprovado por Deus.
Então vão estar ali juntinho com o seu mestre, que é o pai da mentira. O povo de Deus é proibido de seguir a mensagem dos falsos profetas. Felizmente, muitas vezes é o que mais acontece. Como se dá ouvido para gente que você não conhece e não sabe como é que ela chegou àquelas conclusões? É a coisa que mais acontece hoje. Sua mensagem não procede de Deus, porque sua fonte é o seu próprio coração, está lá em versículo 16 também. Coração enganoso, que faz com que prometam esperança, sem a necessidade das pessoas se arrependerem dos pecados. Esperança falsa, não tem fundamento. Esperança para virar o quê? Para mudar o quê? Não precisa mudar, né? Tá tudo bem. Como é que vai mudar a vida? Essa pessoa vem muitas vezes, ela está no desespero da sua vida, mental, emocional, espiritual, está desesperado. Mas esses falsos mestres, falsos profetas, não vão falar do que ela realmente precisa ouvir, a perspectiva de Deus sobre a vida dela, para que aí sim ela receba esperança de Deus na vida dela, mas vão falar coisas que ela sai se sentindo muito bem com o que ela ouve, a respeito dela mesma. Falsa esperança. Falsa esperança. Esperança verdadeira é quando a gente se sente muito bem acerca do que Deus falou a nosso respeito. Do que Ele falou que está errado, do que Ele falou que vai corrigir, que está fazendo na nossa vida. E aí a gente tem esperança verdadeira porque Ele quer me mudar para ser parecido com o seu Filho Jesus. Então o povo de Deus é proibido, né? Sua mensagem não procede de Deus, promete falsa esperança porque as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Suas profecias tentam eliminar as advertências de Deus contra os que vivem segundo a maldade do próprio coração. E os fazem acreditar numa falsa paz, como vinda de Deus. Como a gente falou, né, o contexto ali do cativeiro babilônico, e o povo ali achando que não merecia, que assim, viveu séculos rejeitando a palavra de Deus, e agora Deus era injusto, Ele tinha que dar um jeitinho. Não, peraí, o Senhor é nosso Pai, o Senhor é nosso Deus. Falei assim, então, mas vocês ficaram um século vivendo como se eu não fosse, e eu avisei que ia acontecer isso, e vocês desprezaram a minha palavra, achando que eu não ia cumprir a palavra que eu coloquei para vocês. Eu vou cumprir, eu sou Deus mesmo, eu vou cumprir exatamente o que eu coloquei aqui. Outra coisa é que não entendem, esses falsos profetas não entendem e nem se importam com a palavra de Deus, né? É bonito, né? É bonito carregar assim, sabe? Carregar, ficar carregando, né? E falando, fechada, né? Fechada, é bonito, mas não abre, e se abre, vai escolher, né? Ah não, isso aqui não, isso aqui não pode, ah não, isso, olha, as pessoas vão, nossa, então, vamos driblando a verdade de Deus. Estão sendo preparados para receber a punição de Deus reservada para os últimos dias, o texto fala em 19 e 20, nos últimos dias, lá Jeremias falou lá dos últimos dias, não foram enviados por Deus, nem Deus falou a eles, como eu te vi antes, né, se auto-intitulam essas pessoas, de repente surge, olha, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas está lá, né, falando o que não devia. A evidência de que não receberam a profecia da parte de Deus, é que, o texto fala, é que teriam falado a palavra de Deus, e teriam pregado arrependimento. Pessoal, esses profetas tinham uma característica interessante também. Quando esses homens recebiam a palavra de Deus, quando Deus falava com eles, pessoal, eles não ficavam se comportando assim, né? Oh, beleza, Deus falou comigo, agora eu vou falar para você, Deus aqui, vem aqui, Deus, vem aqui, né? Falar com vocês, eu sou íntimo de Deus, não sei o que lá. Eles tinham a sensação que eles iam morrer quando Deus falava com eles. Só não morriam por pura misericórdia do Senhor. Isaías em capítulo 6, já falei isso aqui, mas o texto ali, Isaías 6, quando recebe a palavra de Deus, tem aquela visão do templo do Senhor, lá do Senhor no seu templo,
o texto, o termo usado no hebraico é que Isaías estava se desintegrando. Faz aqueles filmes, né? Vai sumindo assim, né? Deus ficou com ele ali e falou assim, não vou destruir você não. Só de receber uma mensagem, só de se enxergar na presença de Deus. E esses caras, e essas mulheres, que também se auto-intitulam esse tipo de ofício, de cargo, nem a palavra de Deus eles pregam. Imagina, aquele profeta Jeremias, às vezes, recebendo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqueles profetas do Novo Testamento, se não falasse a palavra de Deus, você sabia assim, estou fulminado. É certeza de juízo. Então é uma evidência que não receberam coisa nenhuma a palavra de Deus. Não tem temor ao Senhor. Outra coisa que acontece, sua consciência é insensível para o fato de que tudo o que fazem está perante a onisciência e onipresença do Deus onipotente, o texto fala ali. Não tem sensibilidade, eles vão vivendo do seu jeito e vão falando as suas bobagens, porque a sua consciência perdeu, está cauterizada. Não sabem mais que eles estão vivendo diante de um Deus, que não é um Deus que eles acham que controlam, não é aquele que eles inventaram, um Deus fingido, criado no coração deles. Eles estão vivendo, mesmo como falsos profetas e falsos mestres, na presença do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro vai passar em cima deles como um rolo compressor. Mas eles não se importam com isso, não fica sensível a isso, não está nem aí para isso. Proclamam mentiras e usam formas subjetivas de fazerem isso. Dizem que sonharam. Ué, se a pessoa fala que você sonhou, o que você vai fazer com essa informação? Você vai falar que ela não sonhou? Não, sonhou, não entra nessa discussão não, pessoal. Alguém falar para você, não, porque eu recebi de Deus, assim, nem entra nisso aí. Você sonhou, você recebeu, é mesmo? Olha, problema seu. Tipo assim, daí que você sonhou, que você teve o êxtase, problema seu. Né? Não precisa, né, ficar impressionado, não precisa discutir, assim, devia olhar para a palavra, ver o que Deus pensa nisso aí que você está falando. Né? Seus sonhos são resultados do próprio coração enganoso. O texto está falando do versículo 26. Então, é uma imaginação, um auto-engano, uma expressão emocional, uma forma subjetiva de não ser questionado nas suas bobagens, e o povo, nossa, fulano falou, recebeu revelação, fechou os olhos lá, né? No espiritismo eu fazia isso quando eu era espírita, pessoal. O espiritismo fazia isso aí. Eu não, né? Mas eu via fazendo lá. Fulano recebeu, né? A hora que ele fez, você dava a mãozinha lá. Muitos dos rituais que a gente vê em igrejas malucas, né? É espiritismo, é kardecismo, pessoal, vim desse meio de encontrar Jesus. É isso que acontecia lá. Pisar no salzinho, esse negócio é tudo coisa de espiritismo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Coisas condenadas de povos pagãos da antiguidade. Né? Agora, ainda bem, Deus salva espírita, tanto é que eu estou aqui graças a Jesus. Você não estaria ali achando que era certo, que era bom, não é? Mas não era, estava perdido, estava afastado do Senhor. Então, seus sonhos são resultado do engano do próprio coração. Seus sonhos, por causa de ser do próprio coração, também afastam o povo de Deus, porque promove a satisfação de desejos idólatras. Esses sonhos vão falar o que as pessoas ali querem ouvir, certo? Eu sonhei que você vai sempre se dar bem. Eu sonhei que se você der dinheiro não sei o que lá, Deus vai te fazer não sei o que lá. É sempre algo que a pessoa está querendo. São muito espertos, né? São muito espertos. Sempre para obter, né, como a Bíblia fala, fazendo o comércio das pessoas. Deus fala ali, sonho é sonho. Mesmo numa época que Deus usava isso, Deus usava esse expediente às vezes com seus profetas verdadeiros. Mas a palavra de Deus é verdade, assim como o trigo, o texto fala, é muito superior às ilusões das ideias humanas, que tem a ver
tem a ver a palha com o trigo? Aquela forma, aquele formato lá, não é igual ao conteúdo. Olha para o conteúdo, porque pode ser só palha mesmo, parece trigo, mas não tem nada lá dentro. Não é a palavra de Deus, não tem nada ali. É só a ilusão da pessoa. A verdade de Deus, no verso 29, ela é poderosa. As ideias humanas, o texto fala, são desprovidas de poder. Por mais que a pessoa fale um sonho, fale uma revelação, nossa, Deus falou, então tá bom, pega ela pela mão e fala assim, eu quero ver então agora você fazer isso aqui se cumprir, eu quero ver se minha vida vai ser exatamente isso aqui agora, porque se não for, pedra nele, certo? Era o que acontecia. Hoje não pode, né? Nem vai fazer isso, tá bom? Não é para dar pedrada em ninguém, certo? Não pode mesmo, mas assim, se fosse no Antigo Testamento, já ficava o túmulo ali mesmo. Profetas falsos roubam das pessoas o acesso à palavra de Deus. Esse é um dano terrível. Porque você acha que o coração do ser humano gosta? Pessoal, dá bastante trabalho abrir a Bíblia, não é? Estudar, entender às vezes uma palavra ali, como é que funciona naquele contexto, e ver o que Deus está falando, e ficar, nossa, mas será que é mesmo? E vai, e volta, estuda, e busca não sei o que lá. Que a pessoa vai fazer isso, pessoal? É muito mais fácil, né, apertar lá, né? O profeta me falou, beleza, eu vou para casa feliz, né? Beleza, voltei satisfeito para casa. Eu só queria lá um fast food lá de Deus e recebi aquilo e tudo bem. Amanhã eu vou de novo e depois amanhã eu vou de novo, para viver, sempre tentando viver como eu quero, sempre tentando ali ver se eu acho um jeitinho de viver para mim mesmo, sempre, né? Roubam o acesso à palavra de Deus, roubou tudo da pessoa, não tem mais nada. Se não tiver a palavra de Deus, a gente está morto, né? Que a gente vai pensar o quê, né? Outro dia eu li uma frase, não lembro de quem, acho que é do Spurgeon, falou, ainda bem que nós temos a palavra de Deus, porque senão eu seria obrigado a viver com meus pensamentos para sempre, eu ter escravizado meus pensamentos. Ainda bem que temos a palavra de Deus. Deus já pensou por mim, o que eu sou, o que eu devo me tornar, quem Ele é, como é que Ele vai fazer isso aí acontecer. Profetas que pregam a sua própria palavra como se fosse a palavra de Deus, é outra marca. Você vai na Bíblia conferir, não está lá, mas eles falam. E pessoal, isso não acontece na igreja maluca não, tá bom? O perigo maior não é dessas igrejas malucas, é de igrejas, de grupos, onde tem fama de estudar a Bíblia, e não consegue mostrar a Bíblia, porque ele chega naquela conclusão. É mais perigoso. O povo de Israel tinha a palavra de Deus? Tinha. Profetas verdadeiros estavam ali dentro? Sim. Mas o que proliferava mesmo, o que acontecia, né, era a falsidade, era o ensino errado. Porque casa com o coração humano. Me mantém feliz comigo mesmo. E não feliz com o que Deus quer fazer na minha vida. Mesmo que custe uma felicidade momentânea, boba, de abrir mão de certas coisas que na verdade são erradas, são ruins. Me matam se eu não abrir mão daquilo. Eles profetizam ilusões, sonhos mentirosos e frivolidades, leviandades. Ficam falando de coisa que não interessa, que Deus não quer nem saber. Quer mudar a sociedade, quer mudar... Deus não está falando isso na Bíblia, pessoal, para o seu povo. Deus não está focando em coisas só porque eu gosto de certos assuntos. O foco de Deus está aqui, naquilo que Ele escreveu e acabou. É isso aqui, ó, é isso aqui que importa. É isso aqui que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está registrado. O que não está registrado, John MacArthur falou, não é palavra de Deus. O que Deus falou para mim? Está nos 66 livros. Se não tiver lá, pode esquecer. Os falsos profetas também, e o povo de Deus que os ouve, considera a palavra de Deus como sentença pesada do Senhor. Sabe o que significava isso, naquele contexto? É o que significa hoje. Era considerar, era escarnecer em relação à pregação fiel dos verdadeiros profetas.
Você acha que o povo ficava feliz de ouvir de Jeremias, que assim, ó, vocês vão ficar no cativeiro, a gente vai ficar no cativeiro junto, pessoal, 70 anos sim. Sentença pesada do Senhor, não gostei dessa palavra, não concordo, não aceito, rejeito, determino que vai ser diferente para mim. O Senhor falou, é muito duro. É duro mesmo, sabe por quê? Porque para quebrar a dureza do coração, tem que ter algo mais duro que a sua palavra, para quebrar mesmo, esmiuçar. A Bíblia fala, no texto fala assim, ó, a minha palavra é martelo que arrebenta a rocha, arrebenta a dureza de qualquer coração. Tem que ser assim. Se for uma palavra macia para quebrar um coração de pedra, não quebra. Então, é assim mesmo. Né? Então, eles escarneciam. Jeremias falava aos profetas, falava assim, isso é muito, sentença pesada do Senhor. Ficavam dando risada, fazendo chacota com o pregador e a sua mensagem. Saíam comentando lá, você viu já Jeremias de novo? Aquele profeta, nossa, de novo aquilo lá, parece que ele, nossa, ele não quer o nosso bem, está falando coisa, e Deus falou assim, ó, eu estou proibindo de falar que a minha palavra é isso aí, ela é o que ela precisa ser, para transformar vocês, e Deus afirma, que castigará os que pensam assim sobre a sua palavra, e proíbe que encaremos sua palavra como sentença pesada, porque na verdade a vida se torna pesada justamente quando seguimos a palavra de homens, ou a nossa, ou a dos outros, dando a ela a importância que só a palavra de Deus possui. E ao fazer isso, o texto fala que Deus rejeita a pessoa e a faz experimentar a vergonha e a desgraça que ela mesma plantou. Ok? E uma característica, então, finalmente, é comum aos profetas bíblicos aí, é profetizar a calamidade, sim. Mas os falsos profetas profetizam o que o povo quer ouvir. Eu vou parar aqui, tá bom? Já avancei no tempo. Vamos parar, depois eu vou mandar, tem bastante coisa ainda no material, para a gente pensar durante a semana nos grupos céus, tá bom? Vamos para o nosso intervalo, irmãos. Reflita nessas coisas diante de Deus.